suave, às vezes mutar aqui pra tossir alguma coisa, porque eu não queria tossir. Não queria tossir, não queria cortar e te dar muito tempo, porque eu tô sem tempo, gente. E é isso, eu tô ainda com muita tosse, com falta de ar, mas vamos lá. O vídeo de hoje é sobre a Shauna e o David Scott. Eles eram vizinhos ali da Frances Sayer. E eu vou contar pra vocês ali sobre esse caso. Ele tem um documentário na Netflix, acho que chama Os Piores Vizinhos. Eu gostei muito, eu gosto muito dessas coisas, então eu assisti. Outra coisa, gente, eu tô gravando, vou tentar dar uma escurecida, né, ali na edição do vídeo, mas hoje vai ser assim, vocês me perdoem, se não é escurinho, tudo bonitinho. Mas é o que dava pra eu fazer, né, o que dava pra eu conseguir gravar pra vocês hoje. Tá vendo? Eu tenho que tossir, falo meia dúzia de palavras e aí eu tenho que tossir. Mas vamos lá. Imagine abrir a porta da sua casa pra ajudar uma velha amiga, alguém que anos atrás fez parte da sua vida, alguém que parecia estar apenas precisando de um recomeço. Você vai lá, acredita, né, que tá fazendo a coisa certa. Você oferece um quarto, você oferece apoio, confiança, mas pouco a pouco a pessoa que encontrou você ali naquele momento de fragilidade que você deixou entrar na sua casa, né? Ali como convidada, começa a agir como se fosse dona de tudo. As discussões, elas ficam frequentes, o clima muda, a tranquilidade, ela simplesmente desaparece. E o que parecia um desentendimento entre pessoas que já não conseguiam conviver acaba se transformando em uma perseguição obsessiva que termina em um assassinato. Hoje a gente vai ver quais são um dos casos mais perturbadores apresentados nessa série que eu vou ler pra vocês. E se eu não estiver enganado, é A Pior Vizinhança, o nome da série. E ela é uma história real, né, que mostra como que uma amizade de anos, ela acabou mergulhando em ressentimento, em medo, em violência. Então vamos lá, esse é mais um vídeo de True Crime aqui do meu canal. Se você gosta dos conteúdos como esse, né, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos, os próximos casos, que eu vou fazer uma playlist só de casos. Se vocês tiverem ideia também, né, de casos que vocês queiram que eu traga, que eu faça, comenta aqui embaixo. Agora, vocês desculpem mais uma vez o cenário não estar ali aconchegante. Mas vamos lá pra história. Muito antes de qualquer investigação policial, muito antes dos tribunais, das manchetes, existiam apenas duas mulheres que acreditavam, né, confiaram uma na outra. Shauna Scott, ela levava uma vida consideravelmente tranquila. Ela era casada com David Scott. Ela tentava construir um lar estável, uma rotina simples. David, ele era descrito por familiares e amigos como um homem trabalhador, reservado e profundamente dedicado à esposa, a Shauna. O casal, eles não chamavam atenção, eram conhecidos por serem discretos e por valorizarem a paz de casa. Anos antes, Shauna havia conhecido a Frances Sayer, que eu acho que esse é o nome, gente. As duas, elas desenvolveram uma amizade durante um período da vida e que compartilhavam interesses em comum. Com o passar do tempo, porém, cada uma seguiu seu caminho e o contato diminuiu. Nada indicava que seus destinos voltariam a se cruzar, mas voltaram. E foi justamente esse encontro que mudaria completamente a vida de todos os envolvidos. Como foi esse reencontro? Depois de enfrentar dificuldades pessoais, a Frances voltou à procura da Shauna.
consequência do estresse que a Frances estava vivendo, né? Vivido pela amiga. Ela imaginava que com o tempo tudo voltaria ao normal, mas infelizmente ela estava enganada. Os dias passaram e as discussões começaram a aumentar. Cada conversa terminava em tensão, cada desacordo parecia alimentar ainda mais esse sentimento de Frances. O ambiente era acolhedor, começava a se transformar em um lugar pesado. O ambiente ali, né, que ele era acolhedor, começou a ficar pesado. O David também percebeu que havia algo de errado. Ele começou a demonstrar, né, preocupação com o comportamento de hóspedes. Era como se qualquer pequena contrariedade fosse suficiente para provocar uma reação completamente desproporcional. Ninguém imaginava que aqueles primeiros sinais eram o começo de uma escalada muito perigosa, porque em pouco tempo a antiga amizade ela iria deixar de existir e no lugar dela ia surgir algo muito mais sombrio, algo que transformaria os vizinhos, os policiais, investigadores em testemunhas de uma história que parecia impossível de acreditar. À medida, né, que os dias se passavam, a Shauna começava a perceber que a mulher que ela havia escolhido, né, que ela havia escolhido como amiga e tinha resolvido acolher, já não era mais amiga de quem ela se lembrava, ou talvez nunca tivesse sido. E aí, o que antes parecia apenas diferença de personalidade começou a revelar um padrão muito mais preocupante. Depois de um período vivendo ali na casa do Scott, deles, né, dos Scotts, a convivência tornou-se praticamente impossível. As discussões elas eram constantes. Segundo os relatos apresentados na série, durante a investigação, a Frances reagia mal quando era contrariada. Situações simples do dia a dia acabavam se transformando em grandes conflitos. A Shauna e o David chegaram a uma conclusão difícil, que a Frances precisava deixar a casa. Para qualquer pessoa, esse seria o fim da história, mas para Frances parecia ser só o começo. Ela saiu, sim, da residência, porém não conseguiu aceitar, né, que aquela amizade havia terminado. Em vez ali dela seguir, né, com a própria vida, ela passou a manter a sua atenção voltada pro casal. Nos meses seguintes, a Shauna percebeu que algo estava errado. Ela tinha uma sensação constante de estar sendo observada. De acordo com a reportagem, né, sobre o caso, com a série em si, começaram a surgir episódios de assédio, em que isoladamente poderiam parecer pequenos, mas juntos formava ali um cenário assustador. Os objetos apareciam fora do lugar, havia discussão inesperada, o casal passou a viver em permanente estado de alerta. Em diversos momentos, a Shauna tentou resolver a situação de forma pacífica. Ela queria que Frances seguisse, né, sua vida, mas toda tentativa parecia piorar ainda mais a situação. Com o passar do tempo, o comportamento de Frances se tornou cada vez mais imprevisível. Ela alimentava um ressentimento crescente contra a Shauna e o David. Era como se, em sua mente, o casal fosse responsável por todos os problemas que ela tinha, todos os problemas que ela enfrentava. E aí, esse medo, né, ele passa a fazer parte da rotina da Shauna e do David. Porque você imagina, né, acordar todos os dias sem saber se alguém está observando sua casa. Imagina você sair para trabalhar olhando várias vezes pelo retrovisor. Imagina ouvir qualquer barulho no quintal e sentir um frio na barriga. Essa
vezes demonstrava que não conseguia abandonar aquele sentimento de revolta. Cada novo desentendimento parecia alimentar, né, a sua obsessão. E ninguém conseguia imaginar até onde aquilo poderia chegar. Um pouco antes da tragédia, né, pessoas próximas perceberam que Shauna estava emocionalmente desgastada. Conviver com aquele clima constante de tensão consumia as energias dela, né? Ela queria voltar a viver normalmente, queria deixar tudo aquilo pra trás. Existia um problema. Quando uma pessoa desenvolve ali, né, uma obsessão, nem sempre ela aceita que a outra simplesmente siga em frente. Em muitos casos, né, de perseguição, o agressor cria uma realidade própria, onde ele acredita estar sendo injustiçado e passa a justificar as suas atitudes cada vez mais extremas. E foi exatamente isso que aconteceu, que começou, né, a acontecer. Sem que Shauna e David soubessem, a situação caminhava rapidamente para um desfecho irreversível. Enquanto o casal, eles tentavam reconstruir a sua paz, Francis alimentava uma raiva que crescia, né, dia após dia. Essa raiva culminaria em uma manhã que mudaria a vida de todos para sempre. Na próxima parte, né, nós vamos acompanhar em detalhe os acontecimentos que levaram o dia do crime e como uma sequência de decisões terminou em uma tragédia que talvez poderia ter sido evitada. Depois, né, de meses de conflitos, ameaças e uma tensão que parecia não ter fim, chegou o dia em que mudaria a vida de todos os envolvidos para sempre. Nenhum dos dois, né, do casal Scott, imaginava que aquela manhã seria a última que eles passariam juntos, né? Na manhã de maio de 2018, a Frances foi até a casa de Shauna e David Scott. Em poucos instantes, a situação saiu completamente fora do controle. Nessa manhã, né, depois de eles ligarem, eu vi na série, né, que ela ligava muito pra polícia. A Shauna chegou a ser presa, né? O David, ele trabalhava como agente penitenciário. Se eu não estiver enganado, o David trabalhava como agente penitenciário. E ela fez a Shauna ser presa. Eu não lembro por que ela fez a Shauna ser presa. Fugiu da minha mente agora. Mas ela fez. Ai, perdão, gente, bati o pé no tripé. Ela fez a Shauna ser presa
Mas assim, gente, é bem loucura isso. Você imaginar que tem pessoas assim, né? Mas vamos lá. Se eu não tiver enganado, foi 1º de maio. Não sei, mas foi em maio de 2018. A Jauna e o David estavam por aqui dessa doida da Frances. E o David tava pondo câmeras lá em volta da casa deles. E a armada, não sei se você pode falar isso, armada. A Frances, ela entrou na residência e disparou, né, contra os dois. O David tava lá fora, estava numa câmera. Se eu não estiver enganada, a Shauna tava cozinhando, fazendo alguma coisa na cozinha. O David, ele foi atingido no local, lá mesmo. A Shauna também foi baleada, ficou gravemente ferida. Ela tomou um susto, mas ela conseguiu sobreviver ao ataque. E mais tarde ela se tornaria ali a principal testemunha do que havia acontecido. Em questão de minutos, a casa que antes simbolizava acolhimento, segurança, ela transformou-se em uma cena de crime. As equipes de emergência e a polícia chegaram rapidamente, mas para o David já era tarde demais. Ele havia tentado proteger a sua esposa, reconstruir a paz da família, e ele teve, né, sua vida interrompida de forma brutal. Foi assim que assistiu o documentário vê, sabe? Ai, muito, sabe? Muito difícil, gente. E aí com a Shauna sobrevivendo ao ataque, os investigadores, eles conseguiram reconstruir a sequência dos acontecimentos. A câmera que o David tinha instalado pegou ela chegando, ela tirando daqui da calça, assim, sabe? Então, além do depoimento dela, a câmera, né, foram reunidas provas que mostraram que ao longo do histórico ali, né, de conflitos entre a Frances e o casal, a investigação, ela concluiu que o crime não havia sido um impulso momentâneo, mas o desfecho de uma perseguição que vinha de anos, né, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Em 2022, a Frances Sayer, ela se declarou culpada pelo assassinato de David Scott e pela tentativa contra a Shauna Scott. Ela foi condenada a 35 anos de prisão. Isso, 35, encerrando um processo que havia deixado as famílias e amigos esperando por justiça. Embora a sentença tenha representado uma resposta da justiça, ela jamais, né, poderia devolver a vida do David ou pagar os traumas, né, que foram causados na Shauna e vividos pela Shauna. O caso, e eu acho assim, gente, que casos, né, como esse, eles mostram que a violência nem sempre começa com um ato extremo. Muitas vezes ela se inicia com pequenos sinais, com conflitos constantes, perseguições, ameaças. E eu acho, gente, eu acho que a polícia errou. Eu acho que a polícia deveria ter prestado mais atenção e via que os comportamentos da Frances eram comportamentos obsessivos e que quando eles são ignorados, eles podem crescer de forma assim devastadora, né? No final a Shauna, ela fala, né, que ela não é que ela não gostou, gente, é que tem medo, né, da Frances sair da cadeia, porque a Frances vai sair porque pegou só 38 anos. Você imagina ela vir pra cima, ela começar tudo a loucura de novo, entendeu? Então, se você gostou desse vídeo e quer acompanhar outros casos reais narrados, claro que com respeito às vítimas, com base em pesquisa, né? Eu assisti bastante. Tinha mais
mais, mas eu quis deixar ali mais tranquilo, né? Que já é uma coisa chata, ainda mais por ser casos reais, né? Mas, gente, deixem seu like, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho. E